Leitura em áudios do livro Esther na Casa da Pérsia, a vida cristã no exílio secular, de Emílio Garofalo Neto, pela Fiel Editora. Capítulo 2, Esther 2, a princesa da Pérsia. Parte 2. Além dele, somos apresentados a Esther. Ela também é chamada de Radassa, que é seu nome hebraico. Radassa significa murta, uma plantinha. O nome Esther está ligado ao persa para estrela e provavelmente à divindade Ishtar, deusa pagã do amor e guerra. Ela era órfã, seu pai se chamara Abiail, tio de Mordecai, e foi adotada por Mordecai, sendo sua parente. Talvez Radassa seja o nome que seus pais lhe deram, e Mordecai tenha lhe dado esse nome mais persa, Esther, mais adequado para quem deseja viver na casa da Pérsia em tranquilidade. E ela é uma das sequestradas. E o que acontece com Esther e as outras sequestradas? As jovens são colocadas num épico tratamento de beleza, algo de fazer inveja aos spas e clínicas de estética modernas, alimentadas e cuidadas por 12 meses, 6 meses com óleos de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos. Isso envolvia, por certo, uma dieta cuidadosa. E Esther Radassa nisso tudo? Muitas vezes, as histórias infantis, ou mesmo de adultos, trazem aqui uma visão meio romântica de uma princesa indo ao baile e esquecendo o sapatinho de cristal. Mas a realidade é mais sombria. Não é um concurso onde voluntárias lutam pela vaga de rainha. Não é como um reality show moderno. Além disso, Esther age de um jeito que é um pouco estranho para o que a gente esperaria do povo de Deus, ainda que vivendo na casa da Pérsia. Como assim? Começa, na verdade, com Mordecai. É claro que o texto pode não ter contado tudo, mas não pareceu haver da parte dele qualquer tentativa de impedir que Esther Radassa fosse tomada. Tudo o que ele fez foi insistir com ela que não revelasse sua identidade judaica. Talvez tivesse sido impossível esconder a jovem, talvez não. Na posição de pai, eu com certeza tentaria de alguma forma impedir que minha filha fosse tomada. Veja como Esther é hábil na situação e alcança o favor de todos, inclusive de Hegai, que era o eunuco responsável por cuidar daquilo tudo. Esther sabe que é importante ter qualquer vantagem possível nesse jogo. Ela ganha o favor dele. Não é algo passivo, mas algo de fato projetado por ela. Hegai é o responsável pelo bem-estar sexual do rei Assuero, pelo seu harém, e Esther sabe disso. Ela se esforça em se fazer a queridinha dele, e consegue. Ela recebe dele suprimentos especiais para o embelezamento junto com outras 7 moças. Ela vai ganhando o coração de todos quantos haviam. A moça é boa no jogo do poder, da sedução, da beleza. Chega o dia de ir estar com Xerxes e, diz o texto, elas podiam levar o que desejassem da casa das mulheres para sua noite com o rei. Presume-se que roupas, perfumes ou o que fosse. A cada noite uma moça diferente ia para a cama de Assuero. No dia seguinte, caso rejeitadas, de lá seguiam para uma outra casa das mulheres, vigiada por Sasgás, eunuco do rei e guarda das concubinas, e ficaria lá quieta para sempre, a não ser que o rei a desejasse e mandasse chamá-la pelo nome. E lá vai Esther. E ela nada pediu para levar, além do que sugeriu Hegai. Será que ele lhe deu alguma dica especial sobre como agradar o rei? Esther vai, passa a noite com Assuero e pronto. Ganhou o coração do rei. Vai ser a nova rainha. Resolvido. Radassa se sai muito bem como Esther. Qual o problema? Não seria o caso de uma mulher fazer o que ela tem de fazer, tentando extrair o melhor da situação em que está? Lembre-se do livro de Daniel. Há um ponto-chave na história em que os personagens se recusam a fazer o que o rei manda. Não querem se contaminar. Não querem perder a identidade. Não querem se dobrar perante o rei pagão, e se for o caso, vão para a cova de leões, vão para a fornalha ardente. Você está vendo Esther resistir em algum momento? Você vê Mordecai tentar escondê-la? Ela se recusa a tomar os banhos de sais e aplicar os ungüentos e os esfoliantes? Você está vendo Esther de alguma forma tentar dar algum jeito de escapar disso e não ir contra a lei do Senhor, casando-se com um pagão? Ela está bem obediente, a Antivasti, a assimilada, a princesa da Pérsia. Esther é a rainha do mundo pagão, como diz Barry Webb. Será que se pode dizer que ela ainda é uma verdadeira judia? Enquanto ela faz sexo com um incircunciso pagão e tem banquetes com ele e Amã, em aparente descaso com as leis dietéticas judias? O contraste com Daniel é no mínimo impressionante. Daniel 1:8.
Como todos os comentaristas nos lembram muito bem, os distintivos da vida judaica eram importantes sinais dados por Deus. As leis alimentares, por exemplo, tinham como uma de suas funções separar o povo de Deus dos outros povos por meio de limitar o quanto se podia partilhar da mesa. Outras regras serviam para que ficasse muito claro quem era judeu e quem não era. Esconder isso é sério. É uma afronta a tudo que Deus fez para aquele povo ser como ele planejou. Mordecai mandou e ela obedeceu. Esconda quem você é. Assim é que se sobrevive na casa da Pérsia. Assim é que se avança na casa da Pérsia. Essa é a nossa tentação também. Tantas e tantas vezes, viver como persa. Deixar Hadassah na igreja, ser Esther todos os outros dias. Diferente da rainha anterior, que não estava disposta a ser o objeto sexual do rei, Esther parece bem disposta. E o que acontece quando a gente vive assim? Como tudo anda? Mesmo na casa da Pérsia, podemos ter oportunidades de fazer o bem. Agora, Esther é a rainha, sim, uma posição de destaque. Mas isso não parece ser nada bom para alguém que deveria ser parte de um povo santo. E o que ocorre na história? Sigamos nos versos 2, versículos 21 a 23. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Veja que nesse rolo todo, de alguma forma coisas boas estão resultando para quem está ao redor do povo de Deus. Mesmo comprometidos com valores mundanos, ainda assim o povo de Deus por vezes age bem e abençoa os que estão ao seu redor. A situação real se acalmou. Esther está nesse rolo, sim, mas a tempestade se acalmou. A ocasião é marcada por um banquete. E mais, o rei concede alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando Xerxes está feliz, todo mundo está feliz. Isso justifica a ação de Esther e Mordecai? Não. Essa é a estranheza do mundo em que vivemos, pois parece que mesmo quando a gente escorrega, ainda assim Deus traz coisas boas aos outros através da nossa vida, e isso pode ser bem confuso mesmo. O capítulo vai avançando e sai de cena a situação de Esther. Voltemos a Mordecai. Mordecai está de olho em tudo. Notou? O verso 11 mostra que ele está atento, querendo saber o que se passa com Esther na casa das mulheres. Nessa situação tão ambígua, no mínimo ele segue de olho em Esther. Algo bom pode acabar vindo disso. No verso 19, há referência a uma segunda reunião de virgens. Pelo jeito, há um espaço temporal entre os versos 18 e 19, embora seja apenas especulação tentar saber quanto. Não se sabe exatamente por que houve esse segundo ajuntamento, uma vez que Esther já havia sido escolhida. A mais provável explicação é que, mesmo já havendo achado uma rainha, ele era o rei e queria abastecer o seu harém. A história segue e um dia, ao portão, Mordecai encontra uma informação importante. 2 eunucos, Bigtã e Teres, estão bem bravos com o rei, e eles planejaram um atentado contra o governante. De alguma forma, na providência do Senhor, Mordecai se deparou com aquela informação e agiu. Ele fez chegar a Esther essa notícia do atentado, e, claro, ela contou para o rei. Há uma investigação e acaba em forca para os pretensos assassinos. O termo original aponta para uma construção elevada onde o condenado era colocado, não necessariamente para ser enforcado, mas mais certamente empalado. Ou seja, nisso tudo Mordecai serviu ao rei e ao reino. Ele agiu como um bom cidadão e buscou a paz da cidade onde estava habitando. Jeremias 29:7. O texto diz que isso foi registrado no livro das crônicas perante o rei. A gratidão era algo muito importante no contexto persa, assim como honrar e agradecer a quem fez algo bom. Estranhamente, não houve nenhuma recompensa para Mordecai. Ele potencialmente impediu um atentado contra Xerxes. Podia ter sido a morte do rei. Será que ao menos Esther ganhou alguns pontinhos com o rei? E é assim mesmo, não é? Neste mundo, a tensão de sermos assimilados e deixarmos nossa identidade bíblica se mistura ao fato de que temos oportunidade de fazer o bem no contexto em que Deus nos fez morar. E sim, fazemos o bem. Ainda que não muito, o mundo é um pouquinho melhor com a nossa ação. Apesar de tudo. Que rolo! Pois uma tentação oposta à da assimilação e perda da identidade é a de deixar que tudo se acabe, deixar que os reis sejam assassinados e o circo pegue fogo. Eles agem bem apesar de tudo. Estão desculpados e isentos, então? Não.
Confuso, não é? Mike Cosper desenvolve a ideia. Quando você se encontra vivendo em exílio, você é tentado em duas direções: conformidade e isolamento. Na conformidade, a assimilação ocorre. Você adota a cosmovisão, a ética e a forma de vida da cultura ao redor, e você experimenta grandes mudanças interna e externamente. Em isolamento, você se fecha em enclaves isolados, onde a cultura não entra e de onde sua cultura não consegue escapar. São dois caminhos igualmente fáceis. É fácil se conformar e você é ricamente recompensado por isso. Assim como é fácil se cercar e se proteger, mas os dois levam ao fracasso. A assimilação é uma falha de nossa ousadia, isolamento uma falha de nossa coragem. A assimilação falha em resistir, isolamento falha em amar. O que a gente faz com Esther, com Mordecai? Talvez esperemos demais desses heróis ou supostos heróis do Antigo Testamento. Ao menos era assim que as histórias davam a entender quando a gente as aprendia ainda crianças na escola bíblica de férias ou assistia à versão dos vegetais. O que fazer com Esther? Sente pena, raiva, nojo ou admiração? Há um livro muito útil na área de aconselhamento do autor Michael Enlett, Conversa Cruzada, e ele ensina que devemos lembrar que todos do povo de Deus são, ao mesmo tempo, santos, pecadores e sofredores. É difícil tratar as pessoas com toda diferenciação, pois a vida é cinzenta, ela é cheia de nuances e nossas tendências são simplistas. A gente tende a querer classificar as pessoas como heróis e vilões. E Esther, assim como tantos outros, resiste a essa classificação simplista. Esther é santa, ela é parte do povo de Deus, ela tem algo da identidade pactual do povo de Yahvé. Ela sabe muito sobre como é a vida do povo de Deus. Ela tem a fidelidade pactual, a benevolência amorosa de Deus a seu favor, ainda que ela esteja andando mal. Esther é sofredora. Ela está numa posição frágil e perigosa. Já vimos muito bem como é Xerxes no capítulo 1. Ela está forçada a morar no harém real e ela não tem opção. Ela vai dormir com Xerxes, quer ela goste ou não. Ela não estaria nessa situação se a desobediência de seus antepassados não a tivesse feito nascer em exílio na casa da Pérsia. Ela sofre, sim, por escolhas de outros. Não somente as que levaram ao exílio, mas a desobediência de não voltar a Israel na época do decreto de Ciro, décadas antes. Se você escolhe viver como persa, uma hora a Pérsia te pega. Ou ainda pior, pega os que vieram depois de você. Se ela não fosse lindíssima, nada disso aconteceria. Oh, que chato ser linda. Não é isso. Sabemos muito bem que em nossa futilidade social, a beleza física abre portas. Porém, isso traz dificuldades também. São muitos os que são incapazes de olhar além da beleza. Há dificuldades que advêm de ter em abundância os elementos que o mundo percebe como sendo vantagens. De certa forma, o caminho para a assimilação é mais fácil quando você tem as características que este mundo gosta.